De novo, Jesus, glórias, aleluia, bom dia, meus irmãos, bom dia, paz Senhor Jesus para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, estamos começando nessa terça, né? Sim. Mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, porque tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã e você vai ser ricamente abençoado. A paz do Senhor, Fran. A paz do Senhor, que essa paz gloriosa, né, meus irmãos, bendita, poderosa, esteja conosco, esteja dentro de nós, porque é uma paz diferente, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz de Jesus. E foi para isso que Jesus veio. Ele é o príncipe da paz, por quê? Porque ele veio restabelecer a nossa paz com Deus, que nós temos que ter paz, e ele veio fazer isso. Aleluia, porque nós éramos desobedientes, estávamos separados de Deus, nos nossos delitos e pecados éramos separados, mas agora nós somos da família do Senhor, porque Jesus veio pelo seu sangue e fez e restabeleceu a paz dos homens para com Deus. Então, como eu sempre gosto de dizer, né, Jesus não é esse hippie, paz e amor que você pensa que ele é. Não, ele é o príncipe da paz, porque ele veio restabelecer a paz do homem com Deus, porque nós éramos inimigos, guerreávamos contra Deus, éramos fora da comunidade de Deus, mas agora nós somos família do Senhor, pelo sangue de Jesus, aleluia. Se eu fosse você, já se alegraria muito, porque teve um que veio a esta terra, morreu naquela cruz, verteu o seu sangue ali, para que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus e termos paz com Deus, amém? Restabelecer o relacionamento que Adão e Eva tinham no paraíso e perderam. Quando Jesus veio, ele nos dá essa oportunidade de nós termos de novo acesso ao Pai. Aleluia! Glórias a Deus. E por esse caminho vivo da cruz, por esse caminho vivo do Senhor Jesus, que é o sangue dele, nós podemos adentrar diante da presença do Todo-Poderoso e clamar, e adorar, e pedir. Né? Então vamos fazer isso agora. Eu oro daqui, você ora daí, e o céu se abre sobre as nossas vidas e nós somos ricamente abençoados. Pai, em nome de Jesus, Senhor, como está escrito na tua palavra, pelo vivo caminho da cruz, nós adentramos na tua presença e não somos consumidos por nossos delitos e pecados, mas nós agora temos paz com o Senhor. Podemos adentrar na tua presença e ficar e adorar, Senhor, e colocar diante de ti as nossas petições, fazer, Senhor, as nossas adorações, intercessões diante da tua presença, porque Jesus abriu esse caminho que estava fechado. Aleluia. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso que está escrito que ele tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém pode fechar. A porta da salvação para a humanidade, Jesus nos abriu e só o Senhor poderá fechá-la naquele grande dia que o Senhor voltar. Por enquanto, Senhor meu Deus, obrigado pelo acesso que nós temos a Ti. Obrigado porque nós podemos nos achegar diante do Todo-Poderoso. Aleluia, como fracos e pecadores que somos, mas o sangue de Jesus nos cobre, nos limpa, nos purifica de todo o nosso pecado. E nós nos adentramos diante da Tua presença e clamamos pela Tua presença. Sê conosco mais uma vez, abençoa o seu povo, nos abençoe aqui nessa rádio, Senhor, abençoa a vida da Fran também, abençoa a vida de todos os demais funcionários daqui, de todos aqueles que anunciam aqui, Senhor, dos proprietários dessa rádio, que a sua bênção esteja sobre cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, papai, o seu povo que caminha sobre a face da terra, aqueles que estão fracos, o Senhor pode fortalecer nesta manhã, aqueles que estão doentes, o Senhor pode curar nesta manhã, o Senhor pode resolver todos os nossos problemas, quando nós nos achegamos a Ti, enquanto o Senhor ainda é achado do seu povo. Aleluia, que o Senhor venha, papai, interceder em nosso favor. Pai, nos dá força para vencermos as astutas ciladas do adversário. Nos proteger, Senhor, neste deserto que caminhamos, por como o Senhor protegeu o seu povo lá no deserto com uma nuvem, Pai.
que não deixava que o sol causticante acabasse com a vida dele. Tem misericórdia de nós nesses dias de tanto calor. Deus poderoso e santo, estenda a sua mão lá para o sul do Brasil, Pai, com todas aquelas enchentes. Socorra aquele povo. Lá no norte, Pai, onde tem uma seca. Deus, os dias são maus, mas o Senhor é bom. E se nós estivermos firmes na tua presença, nós venceremos esse tempo de dores, esse tempo de tribulação que se chega até nós. Dê-nos graça, dê-nos força, dê-nos a fé poderosa, a fé salvadora, que nos faz ficar diante da tua presença sem vacilar, que o Senhor vai nos ajudar. Em nome de Jesus, consola o coração daqueles que estão tristes, desse Senhor que estão perdendo seus entes queridos, seus jovens, papai, morrendo assim, caindo como mosquitos, Pai, em nome de Jesus. Põe por terra todo o malefício de qualquer remédio que esse povo tenha tomado, ó Deus. Em nome de Jesus, e guarda-nos e proteja-nos de todo mal. É o que te pedimos nesta manhã, crendo que tu és fiel e poderoso para nos guardar. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo, por todos os milagres que o Senhor já fez, que o Senhor vai fazer ainda sobre as nossas vidas. Te agradecemos e aguardamos a vinda de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Oh, aleluia, Jesus! Deus é bom, né, meus irmãos? Deus é fiel, apesar de tudo, mas nós estamos nele, nós temos paz, nós temos alegria no nosso coração, nós temos uma fé que faz a gente entender que nós vamos vencer o dia mau que vem sobre toda a humanidade. Mas nós estamos com o Senhor e Ele nos ajudará até o romper da manhã, diz o salmista, né? Amém, queridos? Vamos meditar na palavra de hoje, lá no livro de Josué. Glória a Deus. Vamos falar sobre a história de uma mulher que, conhecida na Bíblia como uma prostituta, você acha? Conhecida na Bíblia como uma prostituta, e ela era mesmo uma prostituta, só que ela foi salva, porque ela creu, porque ela entendeu quem é o Deus de Israel. Assim como nós, eu, você e todos que creem, também seremos salvos da destruição deste mundo que há de vir quando Jesus voltar. Aleluia! Livro de Josué, capítulo 6, está escrito assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, disse-lhes: levai a arca da aliança, 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifres de carneiros, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem haveis de ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Esqueci do microfone hoje. Aleluia, cadê? E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca.
E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando e tocando buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia na arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando buzina. Assim rodearam outra vez a cidade. No segundo dia voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aleluia, glória a Deus. Até aqui tá bom? Nós vamos meditando nessa palavra maravilhosa. Porque, na verdade, essa história começou lá no capítulo 2 de Josué, quando Josué envia 2 espias para espiarem Jericó. Irmão, você sabia que não é à toa que o povo de Israel, ele é conhecido, né, pelo grande serviço de inteligência que eles têm, de espiões, chamado Mossad. O mundo treme diante do Mossad, por causa que eles têm essa habilidade bíblica que o Senhor deu para eles, de espiar a terra. Não foi a primeira vez, na verdade, que aconteceu isso. Moisés já tinha enviado espias também nessa terra. E agora Josué, para eles, depois de 40 anos, eles entram novamente. Eles vão entrar nessa cidade novamente porque eles foram enviados como espias. E você sabe, um espia, ele faz tudo em secreto para descobrir a fraqueza do inimigo, para que depois o inimigo venha a ser destruído. Da onde vem essa habilidade? Vem de Deus. Sabe que o povo de Israel está lá agora na faixa de Gaza, entrando dentro dos túneis, né, e destruindo o inimigo de Israel. Por quê? Por causa dessa habilidade bíblica que esse povo tem de entrar na terra do adversário e destruir o adversário. Eu quero dizer para você que você também tem essa habilidade de destruir os adversários da sua vida. Todo o espírito do inferno que vem te atrapalhar, você também tem esta habilidade para destruí-lo. Seja inteligente, seja esperto, como Deus o fez, né? Como esse povo aqui fez, porque eles também entraram na terra do adversário para saquear o adversário. Quando eles entraram, que Josué mandou esses espias, eles encontraram uma casa de uma prostituta chamada Raabe. E esta mulher, né, embora ela fosse daquela terra, ela tivesse os deuses dela lá do povo de Jericó, ela tinha um coração em Deus. Uma prostituta com coração em Deus. Pois é por isso que Deus a salvou, porque o coração dela estava em Deus. Sabe por quê? Que ela fala aqui no capítulo 2. Quando eles chegaram, toda a cidade de Jericó, né, nós lemos aqui, ninguém entrava e ninguém saía, estava fechada. Por quê? O povo de Jericó estava morrendo de medo do povo de Israel. Já fazia 40 anos que esse povo estava no deserto, e onde eles entravam, o povo era destruído, porque Deus era na vida deles. Quantas batalhas o próprio Josué não fez contra outros povos, o povo de Gog, o povo os cananeus lá, oh meu Deus, agora esqueci o nome o povo que saiu lá das filhas do Ló. Esses povos, eles eram destruídos pelo povo de Deus. 40 anos o povo de Deus andando no deserto e assombrando os inimigos, os povos em redor. Medo, o povo tinha medo. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Que Deus é esse que eles servem? Que eles vivem no deserto, eles eram escravos e agora eles são guerreiros poderosos. Porque é isso que Deus faz na minha e na sua vida. O povo tem que olhar para nós e falar: quem é ele? Quem é ela? Que Deus é esse? Que tudo Deus faz por eles. Eles eram escravos. Eles eram bêbados, prostitutos. Eles eram
mentirosos, eles eram corruptos, eles eram um nada. E agora Deus os transformou em guerreiros valentes. Porque é isso que Deus faz comigo e com você. Nós também éramos como o povo de Israel, né? Escravos no Egito, escravos de Satanás. Mas aí Deus nos tira de lá e nos faz fortes e corajosos a ponto de tocar fogo na seara dos filisteus, a ponto de deixar o inferno com medo da gente. Se você não está fazendo o inimigo ter medo de você, o inferno ter medo de você, tem alguma coisa errada, porque o inferno tem que olhar para nós e ter medo. Assim como o povo dessa cidade de Jericó, que estavam com medo do povo de Deus. Estavam com medo. A Raabe estava morrendo de medo. E alguma coisa no coração daquela mulher se acendeu para conhecer que Deus é esse. Que Deus é esse, que povo é esse. Ela tinha muita curiosidade para conhecer, sabia? Ela tinha essa curiosidade. Então, meus irmãos, não importa a situação que nós estamos vivendo. O importante é o nosso coração, onde é que ele está. Ele quer Deus, ele quer o Senhor. Ele está desejoso de conhecer esse Deus. Deus se manifestará a você e te livrará e te dará escape no dia mau. No dia que Jesus voltar. Porque ele também, que serão tocadas, no livro de Apocalipse também fala sobre isso, não fala? 7 trombetas serão tocadas, 7 selos serão abertos, né? Os ais cairão sobre a terra, assim como Josué fez com Jericó. Só que aquela mulher com a sua família, que tinha temor do Senhor, será salva. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a palavra de Deus, que será salvo. Você quer ser salvo nesses dias maus? Você quer estar com Cristo quando Cristo chegar aqui? Você quer estar com o Senhor? Então faça como Raabe, deseje o Senhor no teu coração. Saiba que Ele é grande, veja os grandes feitos de Deus. E fala, eu quero esse Deus para mim. Eu também desejo conhecer esse Deus que os crentes falam, que essa irmã Roseli fala aí nessa programação. Porque se você desejar conhecer o Senhor e admirá-lo pela sua grandeza, pelos feitos, por tudo que Ele faz, você será salvo como Raabe foi salvo. Porque foi isso que essa mulher fez aqui. Aqui no capítulo 2, quando eles chegaram na cidade para espiar, né, para ver o ponto fraco da cidade, para que eles pudessem entrar, ela os recebeu. Ela era uma prostituta, a casa dela estava lá em cima do muro, ela recebia todo mundo mesmo, né? E por ser a casa da Raabe, era um prostíbulo, então era tipo um bar, todo mundo passava lá, né? Todos os homens que vinham das viagens passavam por ali. E ali eles contavam daquele povo que saiu do Egito como escravo, de como Deus arrasou o Egito quando esses escravos saíram de lá. E aí, a caminhada desse povo no deserto, quem tinha conhecimento de tudo isso, passava ali na casa da Raabe, contavam, os homens conversavam, e ela ouvia tudo. E ela desejou no coração conhecer o Deus desse povo. Foi isso que trouxe salvação para a Raabe. Você viu que Josué falou, tira a Raabe de lá. Você quer ser salvo deste mundo? Principalmente agora que nós estamos nos dias do fim, que Jesus voltará, as trombetas soarão. Assim como o povo ficou tocando trombeta em volta de Jericó, é a mesma coisa que Deus está fazendo agora, está tocando as trombetas. As coisas estão acontecendo, Deus está cercando a terra. Mas aqueles que são de Deus serão salvos. Serão protegidos no dia da destruição. No dia que este mundo cair, como diz o anjo lá no livro de Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. Caiu este mundo e agora o Senhor é o dono do mundo e Ele reinará eternamente. Né? Você quer ser Raabe, como Raabe e sua família? Então, ela recebeu. E olha só o que ela fala. No versículo 9 do capítulo 2, ela fala assim, ó, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós.
ou o inimigo desmaia diante de nós, ou nós precisamos orar e buscar o Senhor, porque senão nós estamos errados na nossa caminhada com Jesus. Olha o que é que a Raabe falou para eles, para os 2 espias que Josué mandou. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Ou o mundo corrupto, o mundo de Satanás, se curva e tem medo de nós, ou nós precisamos voltar a buscar mais a Deus. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Gog, e que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Os reis foi Seom e Og aqui, o rei dos amorreus. E que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o que a Raabe descobriu. Meus irmãos, Raabe era uma prostituta de Jericó. Lá eles serviam outros deuses. Mas esta mulher ouviu falar do Deus de Israel, do Deus daquele povo no deserto, e ela se converteu ao ouvir falar as maravilhas que Deus faz. Não interessa, olha só, não interessa que o povo de Israel estava levando açoites do Senhor no deserto, né? Porque eles pecavam, porque eles murmuravam, mas não interessa isso, porque não é pelo meu testemunho que você vai conhecer ao Senhor. Quem fica dando desculpa, que não vai numa igreja, que não se achega a Deus, porque lá dentro da igreja tem gente pior que ela, não é isso que Raabe fez. Raabe ouviu falar dos feitos do Senhor, e isso bastou para que Raabe se convertesse ao Deus poderoso de Israel, ao único e verdadeiro Deus, ao nosso Senhor. Ela não estava pensando no testemunho que aquele povo estava dando no deserto, que eles murmuravam, que eles pecaram aquele dia com aquelas mulheres moabitas. Não, ela estava vendo só as grandes maravilhas que Deus fazia com eles. E isso bastou para que ela quisesse esse Deus para ela. E isso foi a causa da salvação dela. Você quer a salvação? Você quer estar livre de todos os ais que cairão sobre essa terra e que já estão caindo? Porque a Bíblia fala, né? Que naqueles dias, eu acho que em Apocalipse 18, se eu não me engano, o sol vai esquentar tanto, que os homens blasfemarão contra Deus. Mas eu tenho que crer que para mim o Senhor está preparando uma nuvem. De alguma maneira, eu não vou morrer de calor, eu vou ser guardada desse tempo. Raabe entendeu isso. Raabe entendeu quem era esse Deus e ela desejou no coração dela. Então, o que ela fez quando eles entraram lá? Ela mentiu para o rei, porque na hora que o rei ficou sabendo que ela recebeu esses espias, ele já mandou gente na casa dela. Cadê eles? Ela falou, não, acaba de sair. Vai. E eles estavam escondidos na casa dela. Né? O que ela fez? Ela mentiu para o rei dela. Teve que fazer isso para que ela pudesse ser salva. Aí, ela guardou os espias. Os caras, os matadores do rei passaram. Depois eles saíram e foram lá contar para Josué direitinho o que eles tinham visto ali na cidade. Né? Os segredos que eles tinham descoberto, as fraquezas da cidade. E o que eles combinaram com a Raabe? Falou, seguinte, quando a gente entrar aqui, você coloque essa fita vermelha na sua janela, para que você seja salva, para que nós possamos reconhecer a tua casa e você será guardada, porque nós vamos entrar e nós vamos destruir. É Jesus falando assim para mim e para você hoje, coloque o sangue, venha para debaixo da cruz, venha ser salvo pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque na hora que Jesus voltar, que ele destruir tudo isso aqui, a sua casa estará marcada como a casa de Raabe estava, e você será livre. E você será livre. Você não será destruído com os ímpios.
como aquele povo de Jericó foi. A história de Jericó é uma história escatológica. É uma história que fala da volta de Jesus. Porque exatamente isso ele também vai fazer. Ele vai tocar as trombetas vão tocar. E o mundo vai cair. Os poderosos dessa terra, assim como o rei de Jericó, vão cair. Os ímpios serão destruídos. Porque Jesus vem com seus anjos e com seus santos para destruir, sim. Igualzinho aconteceu aqui. Mas se o meu coração for igual ao coração de Raabe, eu serei salva. Se na minha janela, no meu coração, tem uma fita vermelha indicando o sangue de Jesus, eu serei salva. Então corre para a presença. Corre para debaixo da cruz e se deixe molhar nesse sangue. Porque é ele que vai te dar a libertação. É ele que vai te dar o escape dos dias do fim. Assim como aconteceu com Raabe. Assim como aconteceu nessa história. E sabe depois o que é melhor ainda? Ela casou com um desses príncipes que foram lá visitar, sabia? Ela acabou casando com ele e ela é contada na Bíblia, ela é mencionada, parece-me que com 5 vezes, como Raabe, a prostituta, mas ela está na linhagem genealógica de Jesus. No livro de Hebreus, os heróis da fé, essa mulher está lá. Porque quando eu tenho um ato de fé, uma obra, isso é obra, né? Isso é obra de fé. Obra de fé não é ficar dando cesta básica e ajudando os pobres. Não, isso aí é dom que Deus nos dá no coração, né? De entender a necessidade de ajudar o próximo. Mas a obra da fé é a obra de crer em Deus e crer no seu poder. E crer e ser salvo por causa dessa fé. E Raabe entrou na genealogia de Jesus por causa dessa obra de fé que ela fez. Ela quis Deus. Ela quis Deus. Ela reconheceu a grandeza de Deus. E ela desejou esse Deus para ela. E aí aconteceu com ela o que aconteceu com Ruth, né? A moabita que também entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Porque elas quiseram Deus. E é esse tipo de coração que Deus está procurando hoje, meus irmãos. Um coração que quer Ele. Um coração que reconhece a grandeza dEle. Que reconhece os seus feitos. A Bíblia diz que Deus não levará ninguém a juízo sem antes ter dado o conhecimento da verdade. Só que não precisa alguém ir pregar para essa pessoa, sabe por quê? Porque os céus manifestam a glória de Deus. Porque o evangelho está escrito nas estrelas. Porque tudo que eu olho, tudo que eu vejo é Deus. O ateu vai dizer que não existe Deus. Mas aquele que tem o coração sensível sabe que existe um Criador para todas essas coisas. E a grandeza de Deus está diante dos nossos olhos. E aquele que reconhece é salvo, como Raabe ouviu falar desse Deus, ouviu dos grandes feitos que ele fez com seu povo no deserto, e ela desejou este Deus. Você deseja? Você quer conhecê-lo de perto? Você quer uma intimidade com esse Deus? Você quer relacionamento? Faça como Raabe, reconheça e fale não para o povo do mundo. E fale não para aqueles que não querem o Senhor. Ela deixou para trás o povo dela, a cidade dela, o rei dela. Ela deixou tudo isso para trás. Ela só pegou a família dela, porque parece que ela não tinha filhos. Até então, ela falou para salvar a família, o pai, a mãe e os irmãos. E eles foram salvos. Porque ela intercedeu. Porque eu acredito que também a família inteira também reconhecia, devia ter conversas, né, entre ela e a família dela, sobre as coisas que ela ouvia dizer do Deus de Israel. Para cada viajante que chegava ali no prostíbulo dela e contava essas histórias, certamente depois que eles iam embora, ela e a família se reuniam para falar: que Deus é esse? Que Deus é esse? Quem é Ele? Eu quero, onde é que Ele está? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sempre conto aqui, né? A história que eu li lá num livro que eu achei na biblioteca aqui da Escola Sansara de Ouro Oeste.
O título do livro, O Rei, o Sábio e o Bufão. Contava era uma fábula, né? Contava a história das religiões. Contava a história do judaísmo, do cristianismo, do islamismo e do budismo. 4 pessoas reunidas num hotel para fazer grandes palestras. E aquele que vencesse seria o vencedor, aquele que convencesse mais pessoas sobre o seu Deus. No final, ninguém convenceu ninguém ali, né? Naquela palestra que eles fizeram. Só que o judeu me convenceu. Eu terminei de ler aquele livro em prantos, falando: eu quero o Deus de Abraão para mim. Quem é ele? Porque na minha ignorância, que nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia que ele era o pai de Jesus, porque a Igreja Católica me ensinou a odiar o judeu, falar que o judeu matou Jesus e que eles não prestavam. Só que quando eu terminei de ler aquele livro, eu estava igual: eu quero esse Deus. Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, ele é único, ele é verdadeiro. Ele é o Criador de todas as coisas. Porque nas palestras que aquele rabino fazia, meu coração se enchia. Meu coração se enchia. Só que como eu tinha vindo da Igreja Católica, eu tinha aprendido essas coisas e eu falava: mas eu não posso ir para onde Jesus não está. O judeu matou Jesus, eu não posso. Fiquei louca, fiquei meio pirada uns dias, aí uns tempos. Até que o Senhor me levou para a Igreja Assembleia de Deus. E aí, quando eu cheguei na Igreja Assembleia de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó aqui, ele é o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus era um rabino judeu. Aí o véu se abriu diante de mim. E eis-me aqui para contar para vocês que esse Deus é grande, ele é forte, ele é poderoso, ele é único, ele é verdadeiro. Ele enviou o seu filho para morrer naquela cruz em nosso favor e ele voltará. E ele voltará. Ele está cercando o mundo, assim como esse povo cercou Jericó, porque a história de Jericó é a história do arrebatamento da igreja. Ele está cercando o mundo, Senhor. Conforme as taças vão caindo, os selos vão se abrindo, conforme as trombetas vão tocando, as calamidades, né? Tudo isso significa essas calamidades que estão acontecendo. É Deus cercando o mundo. É Deus dando voltas no mundo, tocando trombeta. E avisando: vai cair a muralha de vocês. E eu vou entrar aí. Jesus vai entrar na terra de novo. Assim como Josué entrou na terra de novo, Jesus também vem para entrar nesta terra novamente e destruir o que não for dele. Mas os dele, como Raabe, será salvo. Porque foi isso que Josué falou aqui. Mas na casa de Raabe, vocês tirem ela de lá antes que os muros caiam. Muros largos, muros fortes, né? De 6 metros de altura por não sei quantos de largura. Bom, em cima deles tinha casa, né? Existia um muro, existia um fosso e outro muro. Eles nunca pensavam que eles seriam destruídos. E o que é mais interessante ainda para você ver, a impressão que dá é que quando Moisés mandou os 12 espias, não tinha muro nenhum, porque eles não falaram que eles tiveram que pular muro nenhum. Eles só falaram dos gigantes que tinham lá, né? Agora, dá a impressão que eles construíram esse muro poderoso durante os 40 anos que o povo ficou cercando no deserto. Cercaram. Dá a impressão que foi assim. Não, esse povo não vai entrar aqui não, vão fazer um muro super forte, super poderoso. Só que não tem muralhas neste mundo que Deus não derrube. Não tem bunker que esses poderosos estão fazendo só para que eles se salvem, para que Deus não entre e não destrua. Não tem. Olha lá o Hamas nos bunkers, nos túneis deles. Israel não está entrando e destruindo tudo? Da mesma forma vai acontecer. Não só como Gaza, mas vai acontecer no mundo inteiro. Não tem lugar que o Senhor não vai entrar para destruir aquele que não quis ouvir a sua voz. E pior, ainda quis oprimir o povo dele. Ainda quis destruir o povo dele. Porque é assim que eles querem fazer com a gente, né? Nos destruir. Que parece que agora judeu e cristão vai virar uma escória da humanidade. Só que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Acha que nós vamos perder? Não perderemos, né?
Essas muralhas fortes não foram nada diante do poder de Deus. E para mostrar que ele era Deus mesmo, ele não mandou o povo ir lá destruir muralha. Ele deu uma estratégia diferente. Vocês vão na frente, vocês peguem a arca da aliança, que significa a presença de Deus. Vocês rodeiam a cidade. Um dia, dá uma volta. Eles passavam o dia inteiro caminhando, irmãos. A circunferência da cidade era enorme. Passava em volta do muro, para ficar aquele lado. Outro dia, dava outra volta. E o povo lá dentro, né? E o povo lá dentro, que povo doido é esse? Que loucura é essa? O que eles estão fazendo? Em silêncio. Em silêncio. Cercava. 6 dias cercando a cidade. No 7º dia, tocou as trombetas e eles gritaram. E as muralhas caíram. E para que os incrédulos creiam, os arqueólogos hoje em dia estão lá escavando e achando essas antigas muralhas de Jericó para dentro da terra, porque foi assim que Deus fez. A terra engoliu as muralhas. E o povo de Deus entrou e saqueou a cidade. E por ali, aquela cidade era como se fosse o portão de entrada para a terra prometida. Eles precisavam destruir ali para eles poderem entrar na terra. E eles entraram e tomaram posse da terra prometida. Vai ser assim. Jesus está vindo aí. As trombetas estão tocando e o povo dele está fazendo o quê? Só em silêncio orando. Porque chega num tempo que nós não podemos fazer mais nada. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder pregar mais a palavra, né? Isso aqui vai acabar. Então é em silêncio. E o inimigo tem que ver o nosso silêncio e Deus trabalhando através de nós. Você está preparado? Você está preparado para encontrar o Senhor? Aleluia, para derrubar as muralhas deste mundo? Não vai ter globalista, não vai ter comunista, não vai ter soberanista, não vai ter nada. Vai ter o poder de Jesus, porque ele vem para governar essa terra. E nós estaremos com ele, assim como Raabe está. Né? Porque a Raabe também significa a igreja do Senhor. Todo o povo de Deus que veio depois de Cristo. Todos aqueles que aceitaram, que abandonaram os seus deuses antigos, que abandonou a sua vida antiga, que abandonou aquilo que não fazia, que era mal aos olhos do Senhor. E se juntou ao povo de Deus, ao povo santo, ao povo escolhido, ao povo da cruz. E quando a gente faz isso, a gente alcança a salvação. E a Raabe foi salva. Como é que ela foi salva? Ela deixou uma fita vermelha na janela dela, uma fita vermelha. E assim ela foi identificada. Lembra quando os anjos da morte passou no Egito e a casa que estava marcada com o sangue do cordeiro, ele passava por cima da casa e não matava ninguém? Onde tem a marca do sangue de Jesus, o anjo da morte não entra, a peste, a destruição não entra, mas está ali a vida eterna e a salvação. A vida eterna e a salvação. Você não vai sofrer o dano da segunda morte, que diz a Bíblia. Porque uma coisa é morrer, todo mundo morre hoje. Nosso corpo, ele ainda morre. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então, nós ainda morremos. Mas Jesus está preocupado com a nossa morte eterna. Porque da morte eterna o Senhor nos livrará. Aleluia. Se na nossa casa tiver a fitinha vermelha escarlate que Jesus mandou a gente pôr. Tem sangue aí? Tem sangue de Cristo aí sobre a sua vida? Você colocou o sangue de Jesus sobre a sua vida? Nas janelas da tua alma? Tem? Então, na hora que chegar a destruição, você será arrancado. Os anjos virão nos arrancar aqui. Eu que sou pós-tribulacionista, não sou pré, eu leio essa história e falo, ai, que mistério é esse aqui, né? Mas o importante é que nós seremos salvos pelo sangue de Jesus. Como Raabe foi salva. Irmãos, essa história é linda. Deseje o Deus de Israel como essa mulher desejou. Deseje. Creia nele. Busque. Busque. Enquanto se pode achar. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, eu serei achado daqueles que me buscam. Você crê nele? Então busque o desejo para si. Eu quero fazer parte desse povo. Ela abandonou tudo e foi com esse povo. E Deus foi tão maravilhoso que ela ainda casou, né? Com o príncipe. E aí ela entrou na genealogia de Jesus. Olha as maravilhas que esse Deus faz. Olha as maravilhas que esse Deus faz. Ele pegou uma prostituta, salvou e ainda colocou na família, casada com o príncipe dele.
Porque é isso que Deus faz na vida daqueles que têm o coração voltado para Ele, na vida daqueles que querem abandonar a sua velha vida, abandonar os seus deuses antigos, abandonar o seu povo. Ela abandonou o povo dela. Assim como Ruth também abandonou o povo moabita dela. E falou para Noemi: eu quero o seu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Então, meus irmãos, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está olhando para dentro de mim, de você, para saber se no nosso coração há esse desejo ardente dele. A esse desejo ardente dele e da salvação dele. Então dorme tranquilo, porque Deus vai te guardar na tribulação, Ele vai te salvar no dia do grande Deus, no dia do Senhor, que a Bíblia diz que não é um dia de alegria não, é um dia de choro e lamento sobre a terra, o dia que Jesus vem, porque Ele vem para trazer juízo agora. Agora o Cordeiro tem ira, a ira do Cordeiro se estabelecerá sobre a terra, mas nós que estamos em Deus seremos salvos para adorar o Deus eterno. Amém? Você gostou dessa palavra? Você se identificou com Raabe? Leia a história de Josué. E o engraçado é que eles foram lá, né? Marcaram a casa dela, tal. E depois eles chegaram, eles se circuncidaram antes de entrar em Jericó. No capítulo 5, vai falar assim... eles vão atravessar o Jordão depois, né? Antes de entrar em Jericó, eles vão atravessar o Jordão, vai fazer um... Eu acho que é aqui que o Senhor fala, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha em vosso meio. Livro de Josué, capítulo 3. Depois eles vão fazer o altar lá dentro do rio. Depois os israelitas vão ser circuncidados. Eles celebrarão a Páscoa. Depois o Senhor Jesus vai aparecer para Josué. Olha que coisa mais tremenda, capítulo 5. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então o príncipe do exército do Senhor disse a Josué, isso aqui é Jesus aparecendo para ele: descalça os teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Antes, eles tiveram todo um processo de santificação do povo, de circuncisão, de celebração de Páscoa. Aí Jesus aparece para Josué, para confirmar a presença dele, para dar vitória. E aí eles entram e destroem Josué. O que eu aprendo aqui? Que antes de Jesus voltar, ele quer isso de nós. Ele quer santificação. Ele quer circuncisão de coração. Ele quer memorial do sangue de Jesus. Porque é nele que nós temos poder para vencer. Aí sim, ele aparece, ele nos dá as estratégias da guerra e nós venceremos. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Está preparado? Então vamos meditar semana que vem, né, sobre circuncisão de coração, celebração da Páscoa, desses passos que teve que ter o povo para chegar e vencer Jericó. Você quer vencer? Tem alguns passos a seguir. Semana que vem nós vamos meditar sobre os passos para a salvação, de acordo com o livro de Josué, capítulo 4 e 5. E nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Querendo Deus, segunda-feira nós estaremos aqui novamente para mais um programa Maranata. Desculpa a falação hoje. Fui longo, começou mais cedo hoje, né? Falei bastante, mas é necessário. A história é linda. Eu queria tanto que você entendesse, que se você tivesse o coração que nem o de Raabe, que desejasse esse Deus para você, você vai ser tão feliz. Você vai ter tanta paz no teu interior, que rios de águas vivas correrão de você, conforme disse Jesus. Beijo no teu coração, querendo Deus, até segunda-feira que vem. A paz do Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Shalom, shalom.